O milionário chega com 5 filhos para encontrar a mendiga negra no encontro surpreendente. Florianópolis, uma cidade cheia de mistérios e belezas naturais, estava prestes a se surpreender. Isadora Mendes, uma professora de São Paulo de sorriso contagiante, decidiu que era hora de viver algo novo. Após meses trocando mensagens eletrônicas com Valentim, um viúvo que enfrentava a dura tarefa de criar 5 filhos pequenos, ela decidiu fazer as malas e ir ao seu encontro. O que pode dar errado? Pensou, enquanto sonhava com dias ensolarados e momentos mágicos. Ao desembarcar naquela ilha paradisíaca, o coração de Isadora pulsava com uma mistura de empolgação e ansiedade. A ideia de conhecer Valentim pessoalmente era empolgante, mas a realidade se mostrou muito mais complexa do que ela imaginara. Valentim não era apenas um homem atraente, ele era um pai que carregava nas costas o peso de uma tragédia, a perda da esposa. Os filhos com olhos grandes e curiosos eram pequenos espectros da dor que ele tentava proteger. Era como se cada risada ocultasse um lamento. A cena já era intrigante. Uma professora idealista e um homem sobrecarregado de responsabilidades e amor. Isadora, com seus cabelos escuros que balançavam ao vento, logo se viu cercada por crianças enérgicas, cada uma buscando seu lugar no mundo sem a presença da mãe. A alegria delas era despedaçada por sombras de saudade. Como posso ajudar? Isadora se perguntava, ao mesmo tempo em que seu coração se apertava ao ver os pequenos enfrentando a ausência. Dias na areia quente e noites sob as estrelas passaram rapidamente. O sol refletia nos olhos de Valentim, e Isadora não conseguia desviar o olhar. No entanto, cada instante de conexão havia também um peso. Valentim lutava para equilibrar sua carreira exigente e a responsabilidade de cuidar das crianças. Eu deveria estar em casa, lidando com os relatórios, pensava ele, enquanto observava Isadora e seus filhos brincando, rindo. Porém, havia momentos em que a presença dela trazia um conforto inesperado, num canto do seu coração faminto por apoio. Mas a redoma de felicidade começava a rachar. Ao olhar para os olhos alegres das crianças, Isadora sabia que teria que voltar para São Paulo depois de alguns dias. A pressão aumentava. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. As crianças, que inicialmente a aceitaram como uma nova figura, agora pareciam confusas. "Você vai embora?" questionavam um dos pequenos, com a voz trêmula, e Isadora sentiu um nó na garganta. O momento da despedida se aproximava, e o calor da emoção enchia o ambiente. Os olhares entre Isadora e Valentim eram mistos de desejo e dor, como se ambos soubessem que aquilo era mais do que um simples adeus. Enquanto ela se preparava para partir, uma crise irrompeu entre as crianças, revelando suas fragilidades. Cada um enfrentava a dor da ausência da mãe, agora intensificada pela presença passageira de Isadora. Ela olhou para os pequenos, suas lágrimas misturando-se ao mar, e sentiu que a ideia de família estava em questão. Como seria o futuro deles? Nesse ponto crítico, Isadora sabia que um reencontro simbólico se tornaria necessário. Mas o que isso significaria para cada um deles? Qual seria o seu lugar na vida de Valentim e das crianças? O tempo estava passando, e a pergunta ecoava em sua mente. Seria que o amor que brotava poderia se transformar em um novo lar antes que fosse tarde? Demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. A cena da despedida se tornava cada vez mais pesada e Isadora mal conseguia respirar. O coração dela parecia querer escapar do peito. As crianças a observavam com olhares confusos, a incerteza pairando como nuvens escuras sobre suas cabeças. Você vai mesmo embora? Perguntou uma das meninas, os olhos arregalados, como se esperasse uma resposta que pudesse mudar tudo. O nó na garganta de Isadora apertava mais a cada segundo. Valentim estava ao lado, as mãos trêmulas. Ele queria dizer algo, mas as palavras falhavam. A emoção estava à flor da pele, um misto de desejo e dor. Ele pensou em como a presença de Isadora havia trazido um sopro de ar fresco em meio ao peso de suas responsabilidades. Mas e agora? Estaria tudo perdido? De repente, um grito cortou o ar. A filha mais nova de Valentim, a pequena Clara, desequilibrou-se e caiu na areia, o choro ecoando pela praia. Isadora correu até ela instintivamente, enquanto Valentim ficava paralisado. O desespero da menina fez seu coração disparar. Calma, meu amor, estou aqui, Isadora disse, envolvendo Clara em seus braços. Mas ao tocar a criança, algo surpreendente aconteceu. Um brilho intenso parecia emanar do corpo de Clara, envolvendo Isadora. As crianças abriram os olhos como se vissem uma mágica. E então, como se uma barreira tivesse quebrado, Clara começou a falar. Mas não eram palavras de criança. Eram frases articuladas, profundas, com um tom quase etéreo. Você não é a primeira a chegar até nós assim, disse Clara, com uma serenidade que assustou Isadora. Sinto sua dor, mãe. O chão pareceu tremer sob os pés dela. Mãe? Isadora se afastou, confusa e assustada. Valentim, também perplexo, se aproximou. O que você disse, Clara? A menina ergueu o olhar e, de repente, a imagem dela ficou embaçada, como se houvesse algo mais por trás da sua pequena figura. O sol revela o que o coração esconde. Você não pode ir embora. Clara continuou, sua voz melodiosa contrastando com a gravidade da situação. Se você partir, a tristeza vai se infiltrar aqui de novo e não conseguiremos parar. A tensão aumentou, uma onda de emoções se aglomerando no ar. As crianças ao redor começaram a sussurrar. Alguma coisa estava mudando. Quem você é, realmente? Valentim questionou, buscando responder à ausência de clareza que agora o cercava. De repente, a areia começou a se agitar, e algo semelhante a uma sombra surgiu no horizonte. Um vulto obscuro se aproximou, emergindo do mar, distorcendo a realidade. A voz gutural se fez ouvir. Ela não pertence a você. Ainda não. A figura avançava, revelando um rosto exato de Valentim, mas com olhos negros como abismos. Eu sou o que você não vê, o passado que você tenta esconder. A revelação estacou todos. Isadora e Valentim trocaram olhares de incredulidade. O passado de Valentim. O que isso significava para eles? O que você quer dizer? Valentim gritou, a raiva e o medo misturados. O vulto parou, um sorriso frio nos lábios. Apenas que a presença dela pode mudar tudo, mas talvez você não esteja preparado para isso. Isadora ficou paralisada. O calor da praia já não parecia reconfortante. As crianças estavam em silêncio agora, como se entendesse que estavam testemunhando algo mais profundo do que um simples encontro. E enquanto o mar se agigantava atrás do vulto, a pergunta ecoou. Quais verdades estavam ocultas à luz do sol? O que mais estava por trás da dor que Valentim tentava esconder? A tempestade que se formava não era apenas meteorológica, mas também emocional e reveladora, prometendo transformar suas vidas para sempre. O peso da resposta pairava no ar. O futuro deles estava
em jogo e uma nova jornada estava prestes a começar. O vulto pairava diante deles e um silêncio pesado se instalou na praia. Isadora sentiu suas pernas tremerem, o coração disparado, enquanto a sombra de Valentim se projetava como uma tempestade. Clara, ainda em seus braços, piscou lentamente como se tentasse entender o que estava acontecendo. O mar rugia atrás do espanto, a areia fria sendo varrida pelo vento. "Quem é você?" Valentim gritou, a frustração transformando-se em raiva. "O que você quer de nós?" A figura, com seu sorriso gélido, parecia se deliciar com a confusão. "Eu sou o que você esqueceu, e a verdade que nunca quis ver." Isadora olhou para Valentim, confusa. Ela sentia uma mistura de medo e compaixão por ele, mas ao mesmo tempo, a urgência daquela situação a consumia. "Valentim, precisamos sair daqui," ela disse, puxando Clara para mais perto. Mas os olhos da menina estavam fixos na figura, como se tivesse reconhecido algo que ela mesma não compreendia. "Você não pode ir embora, Clara. O que você ouviu é verdade. A dor nunca desaparece, apenas muda de forma," o vulto prosseguiu, ignorando a preocupação de Isadora. As crianças começaram a chorar, abraçando umas às outras. A insegurança delas era palpável no ar. O mar se agitou, como se quisesse puxar tudo para suas profundezas. "Chega!" Valentim finalmente gritou, a raiva rompendo como um dique. "Basta de palhaçadas! O que você quer?" O vulto recuou levemente, como se atraído por essa explosão. "O que eu quero é revelar a verdade a quem está disposto a ouvir." Nesse momento, um flash de luz ilumina o ambiente. Todos os olhos se voltam para cima, confundidos. Uma antiga lanterna de papel, esquecida na areia, começa a brilhar intensamente, iluminando a figura. As palavras de Clara ecoaram na mente de Isadora, e antes que ela pudesse pensar, um grito saiu de sua boca. A figura de Valentim a encarava, mas tinha traços bem familiares. "Isso não é possível! Ele é você, Valentim!" Isadora falou aturdida. "É como se você visse seu eu do passado." O vulto começou a se transformar, desvanecendo-se lentamente. Apenas a sombra das suas escolhas, Valentim. A sombra da sua dor que você não deixou ir. Corações acelerados, os filhos de Valentim se enroscaram mais em seus braços, enquanto a figura se tornava cada vez mais indistinta. "Escute, o que aconteceu com sua mulher não é um fardo que você deve carregar para sempre. O amor dela é uma memória que você deve libertar, não esconder. Se continuar assim, vai perder." Mais do que já perdeu. Isadora sentiu um nó na garganta, tentando entender a profundidade do que estava acontecendo. As crianças olhavam para Valentim, seus olhares misturados com medo e esperança. O tempo parecia congelado, mas o mar continuava a agitar-se atrás deles. "Eu sempre estive aqui, a verdade que tentam esquecer. Deixe-me guiar você," o vulto sussurrou, quase como um lamento. Valentim, tomado pelo desespero, olhou para Isadora. "O que eu faço? O que isso significa?" Então tudo começou a tremer. O chão sob seus pés se partiu, e as crianças gritaram. Isadora se agarrou a Clara, mas ouviu a mensagem clara. "Valentim, não olhe para trás. Você tem que escolher." O vulto desapareceu em uma onda de água, e no momento seguinte, as crianças caíram de joelhos, chorando, enquanto Valentim parecia paralisado, encarando a imensidão do mar. Uma cena de lágrimas e desespero, e Isadora, com o coração na mão, sabia que a tempestade tinha apenas começado. "Valentim, precisamos ir agora!" Mas ele não se movia, ainda perdido dentro de sua dor. E a pergunta pairava no ar. Será que Valentim conseguiria deixar o passado para trás? Esses segredos iriam separá-los? Enquanto Isadora puxava Clara, o vento sussurrou entre as ondas e uma nova sombra no horizonte ameaça ainda mais.
O futuro deles estava à beira de um precipício, e a escolha de Valentim poderia alterar tudo. Valentim estava paralisado, as palavras do vulto ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir agora! Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si. Mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado, estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais! Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, queimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim. Deixe. Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas naquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa, era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se deslumbrados e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara! O que você está fazendo? Isadora gritou. Mas a pequena garota só olhou para o pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções. O medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa. O sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu, e de repente, uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce. Uma presença familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Clara sempre carregou algo dela. Algo que Valentim ignorou. Agora ele estava encarando sua mulher, mas era uma sombra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento: Eu nunca te deixei, mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi! Ele tremia, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher, Valentim. O que quer para seus filhos, para você. As palavras dela cortaram. Não posso deixar isso acontecer, Valentim gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste se formando. A escolha é sua, sempre foi. E eu estou aqui, mas você precisa me libertar. E a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente. E Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. Os gritos das crianças se tornaram mais intensos e o chão sob eles começou a tremer novamente. Valentim virou-se para Isadora, os olhos cheios de pânico. Isadora, o que eu faço? Eu não posso o perder novamente. Mas antes que ela pudesse responder, uma onda de energia atravessou o ar. Uma sombra mais profunda e ameaçadora se ergueu do mar, absorvendo a luz enquanto se aproximava. A figura do vulto que havia desaparecido voltou a se formar, mais forte que antes, revelando-se como uma versão distorcida de Valentim, com olhos frios e um sorriso maligno. Sim, Valentim, deixe-me ser o que você verdadeiramente é. Não somos apenas o que perdemos, mas o que nunca deixamos ir.
O terror tomou conta de todos à beira da praia. As crianças, atordoadas, sussurravam entre si, ainda sem entender a gravidade da cena. A verdade é que você não é um pai. Você é apenas um refém da sua própria dor, disse a sombra. Seus olhos maliciosos reluzindo na luz do sol. Valentim estava prestes a desabar, o coração disparando na confusão. Ele olhou para Isadora, o desespero estampado no rosto dela. O que isso significa? O que devo fazer? A questão pairava no ar, carregando consigo um peso insuportável. O futuro deles, sua família, suas esperanças, tudo pendia no fio da dúvida. O passado, gritando para ser reconhecido, mas a nova sombra lançou-se em direção a eles, trazendo consigo a promessa de que as escolhas feitas agora mudariam tudo para sempre. Valentim estava paralisado, as palavras do vulto ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir, agora! Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si. Mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado, estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais. Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, teimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim, deixe! Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas naquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa. Era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se, deslumbrados, e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara! O que você está fazendo? Isadora gritou. Mas a pequena garota só olhou para o pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções, o medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa. O sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu e, de repente, uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce, uma presença familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Clara sempre carregou algo dela, algo que Valentim ignorou. Agora, ele estava encarando sua mulher, mas era uma sombra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento. Eu nunca te deixei, mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi. Ele tremia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher, Valentim. O que quer para seus filhos? Para você. As palavras dela cortavam através da tempestade, e as crianças olhavam, fascinadas e temerosas. Isadora estava em choque, segurando Clara, que agora estava desvanecendo lentamente. O mar se aquietou, como se estivesse ouvindo a conversa. Eu não posso deixar isso acontecer. Valentim gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste se formando. A escolha é sua. Sempre foi.
E eu estou aqui, mas você precisa me libertar. E a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente, e Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. E então a sombra do vulto emergiu mais uma vez do mar, mais poderosa do que antes. Você acha que liberar a dor vai curá-lo, Valentim? Você carrega segredos mais profundos, segredos que nem essa criança conhece. A verdade que você teme, a verdade que sempre o assombrou. Nesse exato momento, um raio atravessou o céu. A cena se congelou em um instante trágico. Valentim ficou paralisado, enquanto Clara começou a tremer. O braço de Isadora se esticou, mas ela não conseguia alcançar a pequena. E em um grito de guerra, a sombra revelou a bomba que balançava o coração de Valentim. Você sabe que seu passado é mais sombrio do que você imagina. E eu sou a consequência das suas escolhas. Valentim se virou para o vulto, a mente em desespero. O que você quer? Dizer? O que é tudo isso? Mas a resposta do vulto foi como um golpe. Você não só perdeu sua esposa, você a traiu. O sangue dela corre nas veias de Clara. Ela é a razão para você estar aqui, agora. As palavras cortaram Valentim como uma lâmina. O mar rugiu e as crianças gritaram, mas ele estava preso em uma tempestade interna. Ele olhou para Clara, então para Mariana. Cada revelação chocou seu entendimento de amor e perda. Não, isso não pode ser verdade. Mas a expressão nos rostos de todos dizia exatamente o contrário. Isadora olhou para as crianças, os olhos cheios de descrença. O passado que Valentim queria esquecer agora voltava para atormentá-lo. O que você fez? Ela perguntou, o choque fazendo sua voz tremer. Como você pôde? E na intensidade do momento, uma nova onda se ergueu. Do mar. Não era só uma onda. Era uma pressão de emoções, segredos e um futuro incerto. Valentim estava à beira do abismo. Um mundo de incertezas à sua frente, enquanto a realidade que ele conhecia se desmoronava sob seus pés. A pergunta ressoava em sua mente. Poderia ele enfrentar essa verdade e decidir o que realmente importa em sua vida? Valentim estava paralisado, as palavras do vulto ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir, agora! Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si. Mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado, estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais. Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, queimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim, deixe! Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas daquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa, era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se, deslumbrados, e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara, o que você está fazendo? Isadora gritou, mas a pequena garota só olhou para. O pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções. O medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa, o sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu.
E de repente, uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não, não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce, uma presença familiar e ao mesmo tempo tão distante. Clara sempre carregou algo dela, algo que Valentim ignorou. Agora, ele estava encarando sua mulher, mas era uma sombra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento. Eu nunca te deixei. Mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi. Ele tremia, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher, Valentim, o que quer para seus filhos. Para você, as palavras dela cortavam através da tempestade. E as crianças olhavam, fascinadas e temerosas. Isadora estava em choque, segurando Clara, que agora estava desvanecendo lentamente. O mar se aquietou, como se estivesse ouvindo a conversa. Eu não posso deixar isso acontecer. Valentim gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste. Se formando. A escolha é sua, sempre foi. E eu estou aqui, mas você precisa me libertar. E a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente, e Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. Mas antes que todos pudessem processar o que estava acontecendo, uma explosão de água irrompeu do mar, e a figura escura que emergira anteriormente se materializou mais uma vez. Agora, com a força de um vendaval. Você não pode escapar de mim. Valentim! Gritou a sombra, agora se revelando em toda a sua fúria. Sou a verdade que você rejeitou, e ela é uma mentira. Valentim quase caiu, o queixo travado. As crianças gritaram assustadas. Não, isso não pode ser verdade! Isadora tentou se manter firme, mas o clima estava pesado com a tensão crescente. A figura agora tinha o semblante horrífico, um misto de Valentim e algo mais sombrio. Sim, eu sou você, Valentim. A parte ofuscada. A sombra continuou, com uma voz que reverberava. E você sabe que Mariana não era quem pensava ser. Todos nós sabemos que Clara não é só sua filha. As palavras cortaram como facas. O coração de Valentim parecia querer sair do peito. Do que você está falando? O olhar de Mariana falhou, e algo na expressão dela tornou-se opaco. Valentim, não. O que isso significa? A sombra sorriu, confiante. O que você tem que entender é que Clara não é apenas sua filha. Ela é um eco. Aquelas memórias do passado foram plantadas por Mariana. Ela não é filha de um amor, mas de um segredo sujo. Um grito de horror emanou de Isadora. O mundo ao redor delas parecia girar. A areia tremer sob seus pés. As crianças, confusas e assustadas, olhavam nos olhos dos adultos, sem saber que novas verdades estavam prestes a despedaçar a família que eles conheciam. Você está mentindo, Valentim gritou, sua voz uma mistura de raiva e desespero. Vamos ver se você pode encarar a verdade quando ela realmente aparecer, a sombra declarou. E os ventos começaram a soprar furiosos, como se o próprio universo estivesse se manifestando contra eles. Valentim desmoronou, agora mais perdido do que nunca. O vazio de sua escolha se espalhou, e a única coisa que restava era uma pergunta ressoando na tempestade. Quem era Clara realmente? E com esse novo peso, será que ele conseguiria reconstruir o que havia sido destruído? As ondas rugiam, e a tempestade apenas começava. Valentim estava paralisado,
as palavras do vulto ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir, agora. Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si. Mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado, estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais. Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, teimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim. Deixe. Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas naquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa, era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se, deslumbrados, e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara, o que você está fazendo? Isadora gritou. Mas a pequena garota só olhou para o pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções, o medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa, o sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu e, de repente, uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce, uma presença familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Clara sempre carregou algo dela, algo que Valentim ignorou. Agora, ele estava encarando sua mulher, mas era uma cendra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento. Eu nunca te deixei, mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi. Ele tremia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher. Valentim, o que quer para seus filhos? Para você. As palavras dela cortavam através da tempestade, e as crianças olhavam, fascinadas e temerosas. Isadora estava em choque, segurando Clara, que agora estava desvanecendo lentamente. O mar se aquietou, como se estivesse ouvindo a conversa. Eu não posso deixar isso acontecer, Valentim gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste se formando. A escolha é sua, sempre foi. E eu estou aqui, mas você precisa me libertar, e a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente, e Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz branca irrompeu através da areia, cortando o ar como um raio. Tudo à sua volta ficou em silêncio, e Valentim sentiu um frio percorrer sua espinha. O mar pareceu parar como se tudo estivesse assistindo. E lá, no centro da luz, uma terceira figura começou a se delinear. Uma mulher de cabelos longos e escuros, semelhante a Mariana, mas com nuances de algo mais estranho. Mãe, sussurrou Clara, estendendo a mão.
O semblante da nova figura se iluminou, revelando um rosto familiar, mas com um olhar frio. Não, não pode ser, Valentim sussurrou com horror. Ana era a irmã de sua falecida esposa, a quem ele acreditava ter perdido em um acidente anos atrás. Ele nunca soube que ela estava viva. O choque tomou conta dele como um tsunami. Ana, Isadora gaguejou, olhando para Valentim, enquanto a figura se aproximava. Mas, você, como isso é possível? Eu sempre estive aqui, Valentim, Ana falou, a voz ecoando com uma tristeza profunda. Eu protegi Clara para você, mas sua dor o impediu de ver a verdade. Você nunca acreditou que eu poderia ainda estar viva. Valentim mal conseguia respirar. O que você quer de mim? Ele se virou para Mariana, que tentava entender. Ana, você nos traiu. Você se foi, desapareceu e nunca voltou. Eu voltei para corrigir os seus erros, Valentim. Ela retrucou, o olhar dela agora queimando com uma intensidade quase sobrenatural. A verdade está muito além do que você imagina. Clara é mais do que sua filha. Ela é a única que pode restaurar tudo. Mas você precisa me escolher, ou perderá para sempre. As crianças tremiam, a confusão instalando-se em seus rostos, e a tempestade ao redor se intensificava. Valentim poderia sentir o peso do mundo em seus ombros. Ana ergueu a mão, um brilho intenso saindo dela e refletindo-nos. Olhos de Valentim. A pergunta pairava no ar. Quem ele realmente escolheu? A irmã que retornou do além ou a mulher que sempre o amou? E a sombra anterior espreitava, silenciosa, como um predador na escuridão. O colapso de tudo o que ele conhecia estava próximo, e uma nova reviravolta se aproximava. A batalha interna mal havia começado, e a pergunta maior se ergueu como uma onda avassaladora. Será que Valentim conseguiria enfrentar essa nova realidade antes que tudo desmoronasse novamente? Valentim estava paralisado, as palavras do vulpo ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir, agora. Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si, mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais. Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, queimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim. Deixe. Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas naquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa, era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se, eslumbrados, e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara, o que você está fazendo? Isadora gritou, mas a pequena garota só olhou para o pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções. O medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa, o sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu e, de repente, uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce, uma presença familiar e ao mesmo tempo tão distante.
Clara sempre carregou algo dela, algo que Valentim ignorou. Agora, ele estava encarando sua mulher, mas era uma sombra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento. Eu nunca te deixei, mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi! Ele tremia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher, Valentim. O que quer para seus filhos? Para você? As palavras dela cortavam através da tempestade. E as crianças olhavam, fascinadas e temerosas. Isadora estava em choque, segurando Clara, que agora estava desvanecendo lentamente. O mar se aquietou, como se estivesse ouvindo a conversa. Eu não posso deixar isso acontecer, Valentim gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste se formando. A escolha é sua, sempre foi. E eu estou aqui. Você precisa me libertar, e a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente, e Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. Mas antes que todos pudessem processar o que estava acontecendo, uma explosão de água irrompeu do mar, e a figura escura que emergira anteriormente se materializou mais uma vez, agora com a força de um vendaval. Você não pode escapar de mim, Valentim, gritou a sombra, agora se revelando em toda a sua fúria. Sou a verdade que você rejeitou, e ela é uma mentira. Valentim quase caiu, o queixo travado. As crianças gritaram, assustadas. Não, isso não pode ser verdade. Isadora tentou se manter firme, mas o clima estava pesado com a tensão crescente. A figura agora tinha um semblante horrífico, um misto de Valentim e algo mais sombrio. Sim, eu sou você, Valentim. A parte ofuscada. A sombra continuou com uma voz que reverberava. E você sabe que Mariana não era quem pensava ser. Todos nós sabemos. Se Clara não é só sua filha. As palavras cortaram Valentim como uma lâmina. O mar rugiu e as crianças gritaram. Mas ele estava preso em uma tempestade interna. Ele olhou para Clara, então para Mariana. Cada revelação chocou seu entendimento de amor e perda. Não, isso não pode ser verdade. Mas a expressão nos rostos de todos dizia exatamente o contrário. Isadora olhou para as crianças, os olhos cheios de descrença. O passado que Valentim teria esquecer agora voltava para atormentá-lo. O que você fez? Ela perguntou, o choque fazendo sua voz tremer. Como você pôde? E na intensidade do momento, uma nova onda se ergueu do mar. Não era só uma onda, era uma pressão de emoções, segredos e um futuro incerto. Valentim estava à beira do abismo, um mundo de incertezas à sua frente, enquanto a realidade que ele conhecia se desmoronava sob seus pés. A pergunta ressoava em sua mente. Poderia ele enfrentar essa verdade e decidir o que realmente importa em sua vida? De repente, enquanto a luz ao redor de Clara começava a piscar como uma vela tremulante ao vento, um grito cortou o ar. O que você quer, Valentim? Uma voz familiar, mas não era de Mariana. Era da mãe de Valentim, que havia morrido anos atrás. Ele voltou seu olhar, os olhos arregalados. O coração acelerado. Mãe? Você nunca me deixou ir, meu filho. A figura se revelou com uma expressão cheia de dor. E numa tentativa de proteger Clara, você apenas a afastou da verdade. Valentim sentiu a cabeça girar. Mas você não está morta. A confusão se intensificou enquanto as ondas do mar se levantavam, uivando em resposta ao caos emocional que tomava conta da praia.
Você precisa libertar todos nós. O que não pode fazer é viver na sombra de mentiras. Os ecos da verdade retornaram com uma nova intensidade. As crianças estavam em estado de choque, cada uma absorvendo aquela revelação. Clara, no meio de tudo, começava a desaparecer lentamente, como se toda a luz estivesse sendo sugada pelo vazio das emoções não resolvidas de Valentim. Ele se sentiu esmagado, o queixo travado em uma expressão de horror. Não! Eu não posso perder você também. Você precisa escolher, Valentim. A voz da mãe ecoou, envolvendo-o em um abraço invisível, que parecia tanto amoroso quanto doloroso. Libere a verdade. Somente assim você poderá salvar Clara e a si mesmo. A cada palavra, a sombra escura se aproximava deles, forçando Valentim a encarar tudo o que havia escondido. Ele estava preso entre duas realidades, desesperado por salvar a filha e a mulher que amava, enquanto a verdade ameaçava consumi-los. Uma onda colossal finalmente se formou, avançando sem piedade. Valentim teve um último momento de clareza, um relâmpago de entendimento. Eu não posso me perder. Mas a sombra riu alto, ecoando em meio à tempestade. Perder-se é a única maneira de se encontrar. E enquanto tudo começava a desmoronar em uma mistura de luz e escuridão, uma verdade devastadora se firmou no coração de Valentim. Será que a verdadeira perda era essa? A perda de um amor e a revelação de que tudo o que ele conhecia poderia ser um grande engano? As ondas se aproximavam, e a pergunta do momento ressoou no ar. Quem Valentim realmente era e o que realmente desejava? O destino de todos estava à beira do abismo, enquanto a sombra ameaçadora e as figuras do passado cercavam a praia, aguardando o resultado de sua escolha. Valentim estava paralisado, as palavras do vulto ecoando em sua mente como um tambor distante. Ele sentia a pressão sobre o peito aumentar a cada segundo. Valentim, precisamos ir, agora! Isadora insistiu, puxando Clara para mais perto de si. Mas ele não conseguia se mover. A verdade daquela figura, aquela sombra do seu passado, estava o aprisionando. Os gritos das crianças cercavam tudo, misturando-se ao rugido das ondas. O mar parecia estar se agitando em resposta ao estado emocional que crescia ao redor deles. E então, uma onda gigantesca se formou, avançando como um monstro das profundezas. Isadora viu e gritou: Valentim, se não sair agora, será tarde demais! Mas ele não a ouviu. O vulto estava quase desaparecido, mas suas palavras, ainda ardentes, queimavam em sua consciência. Deixe para trás, Valentim. Deixe. Ele se virou para o mar, como se procurasse respostas naquele abismo. E então, em um momento que parecia sair de um pesadelo, algo inesperado aconteceu. Clara, ainda nos braços de Isadora, começou a brilhar novamente. O brilho não emanava de uma fonte externa, era dela. A luz crescia e crescia, ofuscando tudo ao redor. Os rostos das crianças viraram-se, deslumbrados, e o vulto, agora em frangalhos, parecia se contorcer em dor. Não, Clara! O que você está fazendo? Isadora gritou. Mas a pequena garota só olhou para o pai, seus olhos cheios de algo além da compreensão. Vou trazer ela de volta, papai. Valentim se viu em um turbilhão de emoções. O medo, a esperança, a dor, tudo misturado em um só sentimento. Ele reparou como o rosto da garota começava a mudar, e ele se lembrou da esposa. O sorriso dela, a mesma expressão de amor que agora preenchia o rosto de Clara. Você não pode fazer isso. A luz explodiu, e de repente uma nova figura se formou no lugar de Clara. Não era Clara. Era sua esposa, Mariana. Os cabelos escuros, o olhar doce. Uma presença familiar e ao mesmo tempo tão distante. Clara sempre carregou algo dela, algo que Valentim ignorou.
Agora, ele estava encarando sua mulher, mas era uma sombra dela, como o próprio vulto. Valentim, a figura de Mariana disse, sua voz ecoando ao vento. Eu nunca te deixei, mas você precisa deixar o peso que carrega. O amor que nos uniu não deve nos separar. O impacto da revelação fez o mundo girar em volta de Valentim. Ele balançou, a incredulidade tomando conta. Mas você se foi. Ele tremia, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que você não vê é que a dor nunca foi o final. Você precisa escolher, Valentim. O que quer para seus filhos, para você. As palavras dela cortavam através da tempestade, e as crianças olhavam, fascinadas e temerosas. Isadora estava em choque, segurando Clara, que agora estava desvanecendo lentamente. O mar se aquietou, como se estivesse ouvindo a conversa. Eu não posso deixar isso acontecer, Valentim. Gritou, implorando a Mariana para voltar. Eu não consigo. Mariana abriu os braços, um sorriso triste se formando. A escolha é sua. Sempre foi. E eu estou aqui, mas você precisa me libertar. E a você mesmo. Enquanto falava, seu rosto começou a se distorcer novamente, e Valentim percebeu que a luz de Clara estava aninhada em Mariana. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz branca irrompeu através da areia, cortando o ar como um raio. Tudo à sua volta ficou em silêncio, e Valentim sentiu um frio percorrer sua espinha. O mar pareceu parar como se tudo estivesse assistindo. E lá, no centro da luz, uma terceira figura começou a se delinear. Uma mulher de cabelos longos e escuros, semelhante a Mariana, mas com nuances de algo mais estranho. Mãe, sussurrou Clara, estendendo a mão. O semblante da nova figura se iluminou, revelando um rosto familiar, mas com um olhar frio. Não pode ser, Valentim sussurrou com horror. Ana era a irmã de sua falecida esposa, a quem ele acreditava ter perdido em um acidente anos atrás. Ele nunca soube que ela estava viva. O choque tomou conta dele como um tsunami. Ana? Isadora gaguejou, olhando para Valentim, enquanto a figura se aproximava. Mas você, como isso é possível? Eu sempre estive aqui, Valentim, Ana falou, a voz ecoando com uma tristeza profunda. Eu protegi Clara para você, mas sua dor o impediu de ver a verdade. Você nunca acreditou que eu poderia ainda estar viva. Valentim mal conseguia respirar. O que você quer de mim? Ele se virou para Mariana, que tentava entender. Ana, você nos traiu. Você se foi, desapareceu e nunca voltou. Eu voltei para corrigir os seus erros, Valentim, ela retrucou, o olhar dela agora queimando com uma intensidade quase sobrenatural. A verdade está muito além do que você imagina. Clara é mais do que sua filha. Ela é a única que pode restaurar tudo. Mas você precisa me escolher, ou perderá para sempre. As crianças tremiam, a confusão instalando-se em seus rostos, e a tempestade ao redor se intensificava. Valentim poderia sentir o peso do mundo em seus ombros. Ana ergueu a mão, um brilho intenso saindo dela e refletindo nos olhos de Valentim. A pergunta pairava no ar. Quem ele realmente escolheu? A irmã que retornou do além ou a mulher que sempre o amou? E a sombra anterior espreitava, silenciosa, como um predador na escuridão. Então, de repente, uma onda colossal finalmente se ergueu, não do mar, mas de uma força muito mais antiga. Uma energia pulsante varreu a praia, fazendo Valentim e Isadora se segurarem para não serem arrastados. Clara gritou, e a luz dela se misturou ao brilho de Ana. A praia começou a se desfazer sob seus pés, e Valentim viu flashbacks de sua vida, momentos que ele pensou ter esquecido, revelações, segredos e, além deles, uma visão perturbadora. Dentro daquela confusão, ele percebeu a verdade. Clara não é minha filha. As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro desesperado. Ela é fruto de um amor que nunca foi só meu.
A revelação o atingiu como um golpe no estômago. Ele olhou para Isadora, a realidade da jornada deles começando a ser engolida por aquele terror. Ana apertou seus olhos, o olhar afiado. É isso. É aqui que você precisa decidir quem você realmente é, Valentim. O mar rugia mais alto, como se estivesse aplaudindo a montanha de segredos que finalmente estava sendo desenterrada. Nesse momento de liberação, a sombra que pairava ao redor deles sorriu, sua expressão agora uma máscara de vitória. E num último estrondo, o chão começou a rachar em fissuras profundas, e a luz os absorveu total e completamente. As crianças gritaram, e tudo ao redor começou a se desvanecer em escuridão. E o que veio a seguir poderia redefinir tudo o que Valentim pensava que sabia. O mistério agora era maior do que ele nunca imaginou. O que aconteceria quando todas as verdades finalmente fossem reveladas? A luz explosiva envolveu aquele horizonte sombrio. E enquanto Valentim sentia a vertigem da revelação, tudo ao seu redor começava a mudar. Clara brilhava intensamente, e no centro daquela luz surgiram figuras do passado. Ana, a irmã de Mariana e a mãe que ele tinha perdido agora o cercavam. Você precisa enfrentar sua verdade, Valentim, Ana exclamou, enquanto a sombra ameaçadora dançava ao fundo, quase se alimentando do medo no ar. A pressão das ondas aumentava em torno deles, e o coração de Valentim disparava. A dor estava se transformando. A perda tinha se tornado um caminho para a cura. Eu não sei se consigo, Valentim murmurou, a voz embargada, as lágrimas escorrendo. Ele olhou para Isadora, a mulher que, apesar do desconhecido, havia entrado em sua vida, e para suas crianças, que observavam tudo com olhares ansiosos. A sombra se aproximou, a voz gutural murmurando segredos sombrios. Você é fraco, Valentim. O que você tem a oferecer a essas crianças que já perderam tanto? O ulular do mar se tornou um eco da própria insegurança dele. Mas naquele momento crucial, Clara deu um passo à frente, sua luz crescendo mais forte. Papai, você precisa acreditar. O amor que nos uniu pode nos salvar. Valentim ficou surpreso. As palavras da filha ressoaram dentro dele como um chamado. Ele não poderia deixar que a dor o consumisse mais. Ele se virou, a determinação inflamando sua alma. Chega! Gritou. Eu não sou um refém da dor. Eu escolho viver. Eu escolho amar. E ao dizer isso, ele se viu se despindo de todas as sombras. A luz da Clara se espalhou, envolvendo as crianças e Isadora, criando uma barreira contra a escuridão. A sombra hesitou, um grito de protesto ecoando antes de se dissolver nas ondas, desaparecendo como um pesadelo ao amanhecer. Ana sorriu, seu olhar se suavizando. Agora você entende, Valentim. Liberte-se. Libertar Clara também. O que existe no passado não precisa definir o futuro. No calor daquele momento, Valentim correu para Clara, abraçando-a com força. Ele sentiu uma onda de alívio e redenção. E naquele abraço, trocou promessas silenciosas com a menina. A dor do passado agora parecia distante, uma sombra menor diante da luz do presente. Vamos voltar para casa, Valentim disse, virando-se para Isadora, que tinha um sorriso de esperança nos lábios. Eles viu as crianças aconchegadas em seus braços, e uma nova determinação se formou. Não seria fácil reconstruir, mas juntos seriam capazes. Enquanto seguiam em direção ao horizonte, a praia começou a clarear. A luz de sol nascia ao fundo, trazendo calor e uma nova força. Era o início, um novo começo. E ainda havia mistérios a resolver, segredos do passado que poderiam ser enfrentados quando estivessem prontos. Enquanto caminhavam, os gritos de alegria das crianças preencheram o ar,
misturados ao som suave das ondas. E ali, em Florianópolis, sob o céu claro e novos sonhos, Valentim sabia que a vida os aguardava. A história deles ainda estava sendo escrita, cheia de promessas de amor e crescimento. O que viria a seguir? Seriam capazes de enfrentar novos desafios? Ei, você chegou até aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdo incrível. E não esquece, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Junte-se a nós nesta jornada.